Sejam todos bem-vindos ao canal, se inscreva, deixa o teu like, deixa o teu comentário também, tua sugestão de vídeo. Falar aqui do jogo do São Paulo Fluminense, duelo de tricolores, hoje no Maracanã, no qual o Fluminense sai vitorioso, vence a equipe do São Paulo, por 2-1 no estádio do Maracanã. Teve o terceiro gol lá que foi impedido, realmente estava impedido o jogador do Fluminense. Mas não é estreia, aí não é a estreia do Dorival Júnior, né? O Dorival Júnior não esteve na beira do campo, quem esteve foi o Milton Cruz, ali fazendo ali a vez de treinador do São Paulo, enquanto o Dorival Júnior estava no estádio, mas não estava no campo, tá? O que tem para falar do jogo de hoje? Dá para ver que o Dorival tem muita coisa para fazer no São Paulo, vai ter um trabalho ali bastante, tá? Um trabalho bacana ali para fazer, um trabalho legal, vai precisar dar muita atenção, somente ali por alguns refinamentos técnicos de alguns jogadores. Eu acho que a questão emocional ela vai ser trabalhada pelo Dorival e hoje deu para sentir alguma coisa, alguma mudança nesse sentido. Tá? Eu acho que nessa questão de anímica do time, eu acho que tende a ter uma melhora com a chegada do Dorival Júnior. Tá? Não tem como a gente falar que o time hoje foi o time do Dorival. Não tem como a gente falar isso. Tá? Foi o time do Dorival. Mas eu acho que o Dorival teve um diálogo com os atletas. Isso é óbvio, é claro, é visível que teve algum diálogo já com os jogadores, tá? Hoje nós tivemos um São Paulo, vou deixar a escalação do São Paulo aqui, tá? Houve uma mudança aí hoje que foi a entrada do Wendel. O Wendel entra como meia, tá? O médio ali, um ponta médio, barra médio, um ponta flutuante, um médio flutuante, vezes fazendo de ponta, vezes fazendo de médio ali, então intercalava bastante nesse posicionamento, o Wendel. Tá? Gostei do Wendel daquele lado de campo. Com um trabalho melhor, com mais atenção, ele pode fazer essa função. Claro que os desfalques o levou a isso. Né? O São Paulo tem alguns desfalques aí importantes e acabou tendo que usar o Wendel ali naquela posição. André Silva como centroavante, juntamente com o Arthur. Eu fiz um vídeo ontem falando da chegada do Dorival, falei que o losango vai ser feito e o Arthur pode fazer parte desse losango. Também que o Dorival gosta de fazer no centro de campo. Cauli, Danielzinho, Bobadilla, Dória e Sabino, Enzo Dias e Lucas Ramon, que retorna depois de uma breve lesão que ele teve, ele retorna ao time do São Paulo. O Lucas Ramon ajuda bastante nessa profundidade ali, ainda mais quando tem que fazer aquela dobra com o Arthur, né? Ajuda muito o Lucas Ramon fazendo essa profundidade. Eu acho que o Lucas Ramon, acho que a vaga é do Lucas Ramon, é incontestável não ser do Lucas Ramon essa vaga, né? Ainda mais do modelo de jogo do Dorival Júnior, que pede muito isso. Vou deixar aqui embaixo para vocês um gráfico de intensidade do jogo, tá? Vocês podem ver aí nesse gráfico que o jogo teve um certo equilíbrio no início, o Fluminense consegue um gol ali com a jogada méritos do Fluminense, acha espaço dos lados de campo do São Paulo, consegue fazer uma jogada. Ali o Sabino tenta antecipar e acaba errando a passada e sai o gol do Fluminense, né? O gol do Kennedy. Depois o São Paulo mantém um equilíbrio. Achei um São Paulo mais, como posso falar, não melhor, mas um São Paulo com mais ímpeto, digamos, com mais vontade. Um São Paulo mais vertical. É isso, um São Paulo mais objetivo. Isso. Hoje eu vi um São Paulo mais objetivo. Né? Algumas jogadas de infiltração, tentativa de jogada de velocidade. Aí depois o São Paulo tenta melhorar esse jogo, dar um equilíbrio. O São Paulo tem um processo melhor que o do Fluminense, vocês podem ver aqui no gráfico. Sai o gol do Fluminense em uma infeliz saída de bola do Dória. Tá? Aí a gente fala de refinamento técnico, precisa melhorar isso. O passe que o Dória deu pro Danielzinho, não tem como errar um passe daquele. Vamos ser sinceros, não pode errar um passe daquele, porque o Danielzinho não estava sofrendo uma pressão efetiva naquele momento. Era um jogador mais distante do Danielzinho, o Danielzinho poderia receber essa bola, mas o passe foi errado do Dória. Então não põe tanta culpa no Danielzinho, eu acho que o Dória ele erra passe ali naquele momento. Então precisa dar atenção a isso. Se o time for fazer construções curtas, precisa dar atenção a esses detalhes. Tá? Isso tem que ser trabalhado, isso tem que ser observado. Com certeza o Dorival vai observar isso. Então foi uma infelicidade ali do Dória, esse passe, acabou errando e essa bola vai para o pé do jogador do Fluminense. E o tá totalmente escancarado o São Paulo e o Canóbio faz o segundo gol. Né? O Fluminense foi muito vertical. Né? Teve alguns processos de posse de bola. Né? Se a gente olhar aqui, vou deixar aqui do lado também para vocês o campo
esse campo de domínio de jogo, com domínio territorial. Você pode observar 21% na área do São Paulo, 26% na área do Fluminense, 50% do jogo centralizado. O São Paulo teve menos do Fluminense na sua área, então o São Paulo teve um domínio ali territorial mais que o Fluminense na área do Fluminense, né? Mas quando você tem um domínio e você não consegue fazer isso em gols, complica. Mas eu acho que no segundo tempo o São Paulo tem uma melhora, tá? Deu para sentir hoje desse time do São Paulo, ainda como eu falei, não é o time do Dorival. Não é o time do Dorival, mas deu para ver que hoje São Paulo tem um losango. Já iniciou esse losango do São Paulo. Hoje deu para perceber, amanhã eu vou trazer na análise para vocês. Às vezes o Wendel fazia de ponta, às vezes o Wendel fazia de médio, juntamente com Cauli, Danielzinho e Bobadilha. Então eles criavam ali um losango ali no meio, ali com o Wendel entrando um pouco por dentro e fazendo esse losango, tá? Vou mostrar duas imagens aqui para vocês que mostram bastante como mudou um pouco essa questão do meio do São Paulo. Essas duas imagens que vou trazer para vocês agora aqui, que vocês estão vendo aí na tela, mostram um pouco do São Paulo contra o Corinthians, ainda com Roger Machado. Você pode observar aí São Paulo com Corinthians, que o Luciano mais o Carelli, eles retornam para preencher o meio. Vocês podem observar que tinha Danielzinho e Bobadilha apenas, dois médios. Desse lado de cá, hoje, o jogo de hoje, você pode observar que você tem ali o Wendel, número 18, você tem ali o Cauli, você tem o Danielzinho, você tem o Bobadilha, você tem o Arthur mais aberto, do lado de campo vocês podem observar aqui do lado, e o André também fechando ali, mas não está voltando para ajudar no meio, porque o meio de campo tem 4 jogadores, tá? Então há um losango já sendo criado, tá? Então acho que hoje deu para sentir um pouco ali algum aspecto de mudança que vai vir para a equipe do São Paulo. Eu acho que o Dorival Júnior ele vai trazer realmente, como eu tinha falado no vídeo de ontem, esse jogo muito mais associativo por dentro. É um jogo mais associativo por dentro, no qual o São Paulo constrói bastante por dentro e os pontas fazem essa profundidade, são os laterais. Às vezes você pode ver o Arthur aberto também e o Lucas Amon fazendo mais uma contenção, mais um jogo de construção, entrando por dentro, e o Arthur mais aberto. Vai acontecer também de você ver o Arthur aberto, às vezes o Lucas Amon. Vezes o Arthur, vezes o Lucas Amon vai ter essa mudança de movimentação, tá? Então nem sempre vai ser o losango dependendo do Arthur, porque o Arthur hoje ficou juntamente com o André na frente, e quem participava desse losango era o Wendel. Às vezes também o Wendel abria, porque no processo de ataque, quando o seu time está na fase ofensiva do jogo, essa fase ofensiva ela muda, tá? Você pode ter várias variações ali de movimentações que vai abrir um 4-3-3, às vezes você vai olhar um losango, às vezes você não vai ver mais um losango, varia bastante. Mas o que o Dorival pretende realmente é esse losango, tá? Esse losango tem uma parte frágil nele, que é o lado de campo, tá bom? Ó, essa imagem aqui, ó. Essa imagem aqui é do jogo, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Tem a imagem do jogo mesmo aqui, ó. Se vocês olhar aqui, vocês vão ver 4 jogadores aqui. Do outro lado, do lado esquerdo, é o Wendel. Então você vai ver um losango ali sendo formado já, tá vendo? Mais o André chegando aqui próximo, mas o André tá na frente, na linha de frente. Mas você vê ali Bobadilha, Cauli, Danielzinho e o Wendel fazendo esse losango, tá? Então já mostra um pouco que o Dorival conversou com os jogadores. Houve ali um diálogo, houve uma conversa, houve um entendimento do que é o Dorival. Os jogadores tiveram uma rápida assimilação já do que é o Dorival, nesse momento agora, tá começando a entender. E eu acho que mais adiante a gente tem uma margem de crescimento para o São Paulo. Ah, mas perdeu, tal e tal. Não, perdeu, pegando o Fluminense no Maracanã. Um Fluminense maluco para vencer, porque está muito mal na Libertadores. Um São Paulo totalmente desfalcado, então não tem como a gente aqui bater e falar, o São Paulo perdeu. O São Paulo não estava completo. O São Paulo tem muitos desfalques, jogadores importantes como Marcos Antônio. Queira ou não, o Lucas é importante, mesmo por momentos estando um pouco abaixo. O Luciano não estava, Carelli não estava, e assim vai por diante. O São Paulo tem desfalques. Então o São Paulo precisa, não tem como a gente bater agora e medir, balançar isso aqui, tá? Então acho que é o São Paulo que entrou aí com alguns desfalques e à frente de um Fluminense que precisava do resultado em casa. Eu acho até que o São Paulo fez um jogo mais digno hoje, cara. Muita gente vai falar que o São Paulo não jogou nada, tal, mas eu acho que o São Paulo não foi tão mal hoje. Sinceramente, hoje eu achei um jogo digno do São Paulo. Um jogo que o São Paulo queria, o São Paulo buscou, sabe? Quando o time começa a buscar, o time quer, o time tenta ter mais ímpeto no jogo, já dá uma, né, pô, você fala, pô, tentou. No final do jogo ali teve um lance do Danielzinho que faz uma defesaça, o Fábio, a cabeçada do Sabino
que o Fábio faz outra puta cabeçada, depois tem outro escanteio, no terceiro escanteio o gol do Dória. O São Paulo poderia ter empatado esse jogo. Mas o Fábio pegou 2 bolas ali que poderiam ter saído gol no São Paulo. Tranquilamente, tá? Então, se é um goleiro ali com nível um pouco abaixo ali, tomaria aquele gol do Danielzinho. Mas o Fábio fez a grande defesa ali e o São Paulo não conseguiu diminuir. Então, provavelmente hoje, talvez o jogo seria empatado 2-2, né? Mas não é talvez que vai entrar em campo, né? Mas assim, então gostei do que vi hoje no momento. Eu acho que para início aí de mudança de treinador, mostra que mudou um pouco o lado anímico do time. Deu uma mudança ali, um pouquinho, mas deu para entender um pouco que as coisas podem mudar. E eu acho que nesse processo com o Dorival aí, o São Paulo tende a ter margem para crescer nessa competição aí no Brasileirão e quem sabe buscar uma vaga direta na Libertadores. Claro que hoje seria importante a vitória, óbvio que seria importante a vitória. Ninguém está falando aqui que a derrota é normal, não, seria importante a vitória, mas pelo cenário, treinador mandado embora agora, cair da Copa do Brasil, desfalque, chega um novo treinador, um São Paulo totalmente à deriva, chegando agora o Dorival para tentar colocar esse time no eixo, e é ele que vai tentar fazer isso. É com ele isso, jogou nas costas do treinador, que nem é trabalho dele fazer isso, tá? Mas ele vai ter que tentar blindar esse time aí, tirar esse time dessa tempestade para o time pensar apenas no futebol. Até o 2-1 não foi um desastre, tá? Não foi um desastre. Para mim não, particularmente. Outros podem criticar aí, quiser no comentário. Fica à vontade para criticar e colocar a tua opinião. Mas para mim não foi um desastre, tá? Não vejo como um desastre. Eu acho que São Paulo tem margem a melhorar. Mas só uma luz no fim do túnel com a chegada do Dorival Júnior. Uma luz no fim do túnel aí para a equipe do São Paulo, tá bom? Deixa teu like aí, deixa teu comentário também. Deixa aí a tua opinião do jogo de hoje, se você achou que teve uma leve melhora ou não, é só invenção minha aqui, ou eu estou vendo coisa que não existe. Talvez seja isso também, mas acho que não é isso não. O São Paulo melhorou sim. Tá? Então é isso aí, gente. Tá? Então um abraço a todos vocês, bom domingo a todos. E amanhã a gente chega com a análise do São Paulo Fluminense, tá? Pra gente mostrar um pouquinho do que eu falei aqui, tá bom? Então, abração a todos, até a próxima.